Muito bem, galera, dando continuidade aqui ao vídeo 5, né, que trata sobre o uso da vírgula nas orações, né, mais para redação, memorando, fazer uma redação de Enem, uma redação no recrutamento externo, recrutamento interno na empresa, você vai ganhar uma promoção, precisa fazer uma redação, enfim, isso é útil em todo canto, né, para mandar um e-mail, o uso da vírgula é muito extenso. Então, o vídeo 4 e o vídeo 5, esse aqui é o 5, é direcionado mais para uso da vírgula nas orações, para você ficar bem inteiradinho direitinho. Então eu parei aqui no NEM, no vídeo passado, no vídeo 5 agora. Em nomes de lugar, na indicação de datas. Então aqui, ó, São Paulo é um lugar, não é? E é também chamado de advérbio de lugar. Então separa por vírgula. Isso aqui, claro, naturalmente, não. Daqui para cá, não. A vírgula indicando uma omissão de uma palavra, geralmente um verbo. Vamos lá, então? Aqui embaixo, aqui. Ele prefere cinema e eu teatro. Como assim? Vocês notem que aqui houve uma ausência de um verbo. Então, eu vou fazer uma reescritura, mas não vou escrever, vou só falar. Ele prefere cinema, eu prefiro teatro. O verbo preferir está ausente aqui. Então, a vírgula indica a ausência de uma palavra ou, mais especificadamente, o verbo, mais precisamente, um verbo. Não usar vírgula antes das conjunções subordinativas integrante que e se. Tá? Esqueci de botar aqui a palavrinha integrante, que integram. Tá? Que e se não se usa. Tá? Toda vez que tiver uma palavra que ou se, não se usa. Eu já expliquei isso no vídeo 3, tudo bem? Mas aqui vocês estão tendo um reforço. E não se confundam que conjunção subordinativa que com o que explicativo. Senão, tem que prestar atenção no contexto. Se estiver explicando, então é conjunção coordenativa explicativa. Mas se não estiver explicando o termo posterior, dizem, por exemplo, dizem que Elvis Presley, eu falei isso acho que não foi no vídeo 3, dizem que Elvis Presley não morreu. Que Elvis Presley não morreu não é explicação, é uma conjunção subordinativa integrante. Mais adiante, vamos lá. Usar vírgula antes das conjunções e somente nos seguintes casos. Aqui está, eu já falei sobre isso, mas parece que vamos falar de novo, né? Para reforçar a vocês. Em sentido de oposição, trabalhei e não consegui aumento de salário. O não é um advérbio de negação, está se opondo ao trabalhar. Não consegui aumento. No sentido de consequência, ri muito e as lágrimas rolaram. Então bota a vírgula antes de e. Por quê? Porque houve uma consequência. As lágrimas rolaram de tanto o sujeito rir. Em sujeito diferente, por exemplo, eu sorri, vírgula, e ele ficou bravo. Então tem dois sujeitos. Um sujeito, que é eu, sorri, e ele, o outro, né, ficou bravo. Tudo bem assim? Então, vírgula antes. E mas tem mais uma aqui que não coloquei aqui. Tudo bem? Nas repetições enfáticas, né? Nas repetições enfáticas, usa-se vírgula também. E chora, e ri, e faz isso, e faz aquilo outro, eu não coloquei aqui. Bom, nas orações subordinadas, regidas pelas conjunções subordinativas, claro, subordinadas, porque o período posterior é subordinada ao período anterior. Então, toda vez que tiver causa, por que causa? Porque isso assim, 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 né? Então, são essas todas essas palavras aqui que iniciam o período são subordinativas, tá? Causal. Causa. Porque, uma vez que, sendo que, visto que, como, já que, desde que,
pois, né? Se o período ele inicia com uma dessas palavras, então você já sabe que é causa. Isso aqui é decoreba, gente. Vamos lá. Finalidade. A finalidade é quando o período inicia com uma dessas palavras aqui, olha. A fim de que, para que e para. Quando você percebe que o período que está sendo iniciado por essas palavras, você percebe que é uma finalidade, um objetivo. Comprei um carro, vírgula, para viajar. Então, separa-se com vírgula, tudo bem? Em sentido de finalidade. Temporal, no sentido de tempo, né? Formando... Isso, sentido de tempo. Vamos lá, já falei sobre finalidade. Todo período que se inicia com essas palavras que temporal, tempo, né? Essas conjunções, né? Essas conjunções, as orações subordinativas, conjunções subordinativas, né? Temporal. Quando, enquanto, sempre que, logo que, depois que, desde que, assim que, até que, cada vez que, sem que, são tempo, né? Tempo, você pode ver que depois é tempo, logo é tempo, sempre é tempo. Então, se inicia, o período inicia com essas palavras, vírgula, tudo bem? Uma vírgula antes. As orações coordenadas assindética são separadas por vírgulas, ponto e por vírgula, ponto e vírgula e dois pontos, pois não tem conjunções coordenadas. Como assim? Apertei-lhe as mãos, estavam geladas. Aqui vocês observam que aqui, voltando, a oração coordenada assindética são separadas por vírgula, ponto e vírgula e dois pontos, pois não tem conjunção coordenativas, conjunções coordenadas, né? Pode ver que aqui tem o verbo. O verbo, ele inicia a outra oração, né? Apertei-lhe as mãos, vírgula, estavam geladas. Aqui não tem uma conjunção. Por exemplo, se eu colocasse, mesmo que eu colocasse uma conjunção que iria ter uma vírgula, né? Não tem, mas tem um verbo que separa, né? Apertei-lhe é o verbo, mas esse aqui, esse lhes, ele substitui objeto indireto, né? Substitui. Apertei-lhes as mãos, vírgula, aqui já inicia outra oração. Estavam geladas. Eu poderia botar porque, explicativo, estavam geladas. Iria levar a vírgula do mesmo jeito. Mas fiquem ligados que o fato de não ter uma conjunção, só de ter o verbo que inicia outra oração, já leva uma vírgula, tá? Não importa, não tem conjunção, mas tem um verbo. E o verbo é início de tudo. O verbo estavam geladas, complemento desse verbo, objeto direto, porque não tem preposição. Cuidado para não confundir preposição com artigo, tá? Porque se tiver artigo, é objeto direto do mesmo jeito. Mas se tiver uma preposição de, uma preposição que, não, entre, por, de, né? Então as preposições de, por, entre, então isso é preposição, então seria objeto indireto. Mas aqui é objeto direto porque o complemento desse verbo aqui estavam geladas. Geladas é o complemento desse verbo, não tem preposição. Bem explicadinho, pausadamente. Terminou aqui esse vídeo, é o vídeo 5, né, para vocês. Espero que vocês curtem, gostem e compartilhem. E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!